A paz do Senhor, amados. Que bom estarmos juntos aqui, né? Eu aqui e você aí me vendo. Espero que você esteja bem, guardado pelo Senhor, né? Protegido pelo nosso Deus. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, da nossa querida igreja, Nova Vida em Bom Sucesso, Família da Fé. Você que não é membro da nossa igreja, ou não faz parte dessa escola bíblica, mas você está nos acompanhando aí, eu sei que você valoriza e ama a palavra de Deus, também seja bem-vindo. Nós estamos numa série de estudos sobre o Antigo Testamento. Estamos dando uma panorâmica, uma visão geral. E estamos falando sobre a teologia das alianças. Eu me lembro que no vídeo passado, são vídeos curtos que eu estou gravando, mas com o intuito de fazer algumas provocações para que vocês possam buscar o aprofundamento, estudar a palavra de Deus. Eu me lembro que no vídeo passado eu estava falando sobre a aliança sinaítica ou mosaica, ou velha aliança, também chamada de pacto mosaico. E eu tive que parar porque já estava chegando a 15 minutos e a gente tem esse compromisso para que você fique com um gostinho de quero mais. Se não tiver bom também acaba logo, acaba o sofrimento, fica tudo legal. Mas eu acredito que está sendo bom para você, né? E eu falei então que a aliança mosaica, sinaítica, ela é baseada na lei, no sentido de que ela também aponta o pecado, mas ela não pode redimir o pecador, porque é a graça de Jesus que vai redimir o pecador. E essa graça é manifestada de forma consistente, precisa, no Novo Testamento, da Nova Aliança. Falei também que a aliança mosaica explica como a nação de Israel deveria se organizar, né, como um governo de Deus, uma teocracia. Falei dos 10 mandamentos. A aliança é baseada nessa lei, não apenas nessa lei, né, na lei espiritual, moral, chamada Decálogo, chamada, né, a lei Decálogo, os 10 mandamentos, mas também a lei que vai ser dada a Moisés, e nós cremos que Moisés recebeu a revelação de Deus. Somos dessa corrente mais ortodoxa da teologia, que acredita que Moisés recebeu as revelações de Deus para escrever o Pentateuco, os 5 livros da lei, né, que abrem a Bíblia Sagrada. Nós entendemos que Moisés também recebeu instruções para registrar as leis civis, leis cerimoniais e não apenas as leis no sentido espiritual e moral, como por exemplo o Decálogo né? Bem, eu sempre faço uma correlação de 3 temas da aliança que eu estou estudando no Antigo Testamento com a nova aliança do Novo Testamento. E essa correlação de 3 temas, na aliança sinaítica, relacionada com a nova aliança, o primeiro tema é que a antiga aliança é baseada na lei, já até falei, né? Comecei falando sobre isso, e a nova aliança é baseada na graça de Cristo Jesus. Favor imerecido, né? A graça, o dom de Deus. Bem, o segundo tema, o sacrifício na aliança antiga, ou na antiga aliança, era um sacrifício que apenas encobria ou cobria o pecado, mas ele não retirava o pecado, não purificava o pecado. Na nova aliança, o sacrifício é o de Cristo, é uma vez por todas, né? Um único sacrifício, cujo sangue derramado, né, que foi derramado, nos purifica de todo o pecado. Então ele remove o pecado no sentido daquele estado mal da alma, de separação de Deus, né? E o terceiro tema é que o alvo da lei era Israel enquanto nação, para a ordenação do povo, a organização do povo, para também a constituição do povo e para a santidade do povo, né? Na nova aliança, o alvo da graça é a igreja estendendo-se a toda a humanidade, porque Cristo morreu por todas as pessoas, né? Bem, a história da Bíblia, em termos simbólicos, que eu vou falar aqui em termos simbólicos, né, pode ser resumida nas imagens, eu estou falando da mensagem bíblica, né?
ela pode ser resumida nas imagens de dois jardins. O Jardim do Éden está ali representando a antiga aliança, onde houve a quebra do primeiro casal, a humanidade no primeiro casal havia então caído, pecado. E o outro jardim que está representado ali, ou representa o Novo Testamento, é o Jardim de Getsemane, em que Jesus Cristo resistiu às tentações, venceu a provação e decidiu cumprir a vontade do Pai e nos salvar. Quando ele diz, todavia seja feito, Senhor, a tua vontade, ó Pai. E ali então estava decretada a nossa redenção. E isso vai ser concretizado na cruz do Calvário, com a sua morte redentora. Bem, então a gente pode resumir a história e a mensagem bíblica em dois jardins. A história das alianças, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Nova Aliança, a Antiga Aliança, essa história pode ser resumida também em imagens, em duas imagens. Na verdade, em duas imagens, imagens da geografia bíblica, ou seja, dois montes. O Monte Sinai, representando a Antiga Aliança, onde Moisés recebeu a chamada do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para libertar o povo de Israel do Egito. E também ali no Monte Sinai ele recebeu o Decálogo, a lei que estaria dando a base da Antiga Aliança. O outro monte que representa então a Nova Aliança, o Novo Testamento, é o Monte Calvário, onde Cristo Jesus ali foi o nosso sacrifício, né? Que nos redimiu assim de todo o pecado. Jesus ali cumpriu toda a lei. Quando ele diz está consumada, a palavra no grego é tetelestai, ou seja, cumprir todos os requisitos, está tudo certo para que a humanidade possa ser resgatada. Ali, quando ele diz que está tudo consumado, rende o seu espírito, entrega ao Pai, ali estava consumada a nossa salvação. A Bíblia diz que no templo o véu se rasgou do alto a baixo para mostrar que agora todo, não apenas o sumo sacerdote, mas toda pessoa que desejasse poderia ter acesso a Deus, o Pai. Então a gente pode resumir a história dessas duas alianças, a correlação entre elas nessas duas imagens dos dois montes, né? A aliança antiga, eu vou fazer agora uma correlação um pouco mais detalhada, tá? Uma comparação. A aliança antiga, na aliança antiga, ou na antiga aliança sinaítica, o altar é físico, onde era feito o sacrifício. Na nova aliança, o altar somos nós. A nossa vida, o nosso culto, a adoração que fazemos a Deus. A nossa vida deve ser um altar de sacrifícios de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tá? O tabernáculo na antiga aliança, o templo, era o tabernáculo físico, o templo físico. Na nova aliança é a igreja que somos nós. Nós somos a igreja. Coluna e firmeza na verdade. O Espírito Santo habita em nós. Somos o templo do Espírito Santo. Na antiga aliança, o sacrifício era de animais. Na nova aliança, o sacrifício é de Cristo, uma vez por todas. Na antiga aliança, a aliança sinaítica, o sacerdócio é levítico. Na nova aliança, o sacerdócio é de Cristo, na ordem de Melquisedeque. O autor aos Hebreus, aliás, a carta aos Hebreus vai mostrar o tempo todo que a nova aliança é superior à antiga aliança. O tempo todo. Porque a nova aliança é baseada no sacrifício de Cristo, na graça de Cristo. E Cristo é o Filho de Deus. É Deus, portanto, além de ser homem. Ele é perfeito. Então, o sacrifício, o sacerdócio de Cristo é perfeito. Por isso é superior. Mas não apenas por isso. O autor aos Hebreus vai colocar lá na sua carta, desde o início, que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior a Moisés, o sangue de Jesus é superior àquele sangue de sacrifícios que eram derramados no Antigo Testamento. A Bíblia, Hebreus vai dizer até que o sangue de Cristo é superior ao sangue, por exemplo, daquele que foi assassinado logo no início da narrativa bíblica, Abel, que é um sangue que clamava por justiça, mas o sangue de Jesus ainda fala mais do que o sangue de Abel. Mas não apenas por isso, mas porque o sacerdócio
de Cristo é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem muito interessante que aparece no capítulo 14 de Gênesis, eu vou ler aqui no versículo 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, Salém aqui é Jerusalém, então a primeira menção de um rei a Jerusalém é Melquisedeque, né? Rei de Salém, Melquisedeque significa rei de justiça, né? Trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então a gente vê aqui que a ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Cristo, do sacerdócio de Cristo, é superior à ordem do sacerdócio levítico. Por quê? Porque o sacerdócio levítico, ele vinha por genealogia da tribo de Levi, de Arão, chamado sacerdócio araônico também, que vinha de Abraão e vinha de Sem, filho de Noé. E então, se Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, né, a Bíblia diz que quem é inferior espiritualmente entrega o dízimo ao superior. E o superior abençoa o que é inferior. Se Melquisedeque abençoou, é porque ele, espiritualmente falando, ele era superior a Abraão. Então, em Abraão, ou em Abrão, o sacerdócio levítico se constitui inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém. E então a ordem de Jesus é a ordem de Melquisedeque, a ordem do sacerdócio de Cristo, que é uma ordem de sacerdócio universal, né? Não é ali voltada genealogicamente para o povo de Israel, mas é um sacerdócio universal. Então nós temos assim a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, porque é da ordem de Jesus, é da ordem de Melquisedeque. E Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem falha, aliás, ele é perfeito como sumo sacerdote, o principal do sacerdote, né, o sumo sacerdote, e ele é o nosso novo e vivo caminho, e também ele é não só perfeito e o novo caminho, mas ele é o cordeiro, ele é o sacrifício perfeito também. Então, o autor aos Hebreus vai deixar isso bem claro, que a antiga aliança é uma sombra transitória, é como se, sabe a sua sombra que você projeta, assim, o sol bate e projeta na parede? A antiga aliança projetava as promessas que a nova aliança concretiza, por isso ela é superior. Bem, quando a gente for falar das instituições de Israel, for falar dos tipos, da tipologia bíblica do Antigo Testamento, a gente vai falar um pouco mais sobre o sacerdócio, o ministério sacerdotal e aprofundar essas comparações que são bastante interessantes e importantes. Melquisedeque, ele vai ser considerado por alguns um tipo de Cristo, porque era rei, sacerdote, assim como Cristo. Há uma corrente que defende até que ele era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, uma teofania. Mas há uma outra corrente, eu tendo a acompanhar essa, que acredita que não, ele era alguém, um homem, né, que era realmente sacerdote e rei, e aparece ali, e Abraão reconhece a superioridade espiritual dele. Tá? Bem, para finalizar então o encontro desta aula, né, o nosso encontro desta aula, as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas também pela fé, e não pela lei, porque a lei não salva. Quem salva é a graça mediante a fé. Elas eram salvas pela graça de Deus, mediante a fé na promessa do Redentor, na promessa do Messias, do Salvador. Tá? A lei aponta o erro, denuncia, mas é a graça que redime do erro. A igreja cumpre a lei no sentido de viver conforme a lei de Deus, a sua palavra. Por inteiro a gente procura assim cumprir. E só para finalizar, a antiga aliança, o rei é humano, falha. Na nova aliança é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Até a próxima, quando vamos falar da aliança davídica. Um abraço.